próximo painel, a gente vai falar agora sobre parcerias. Com quantos atores se faz um parque natural? E aí eu quero convidar agora, como um bate-papo, que todos fiquem presentes aqui no nosso palco do Abeta Summit. A nossa mediadora vai ser a Renata Mendes, que é mestre em Ciências Políticas da USP e diretora executiva do Instituto Semeia. Renata, pode chegar, seja bem-vinda. Vou só fazer as apresentações aqui e aí deixo contigo. Queria chamar aqui ao palco o Ulisses Santos, que é licenciado em História pela UNEAL, analista ambiental do CMBio desde 2007, tem experiência em Educação Ambiental, TBC e Participação Social na gestão de UCs federais. No Parque Nacional do Iguaçu, atuou como responsável pela área de gestão socioambiental e uso público e atualmente é o chefe dessa UC, que é referência nacional. Seja bem-vindo. Estou até perdido aqui com meus papeizinhos. Para fechar esse time de feras, Marcelo Scaff, diretor técnico da concessionária Urbia mais Cataratas, no Parque Nacional do Iguaçu, retornando aqui ao palco do Abeta Summit, e Leandro Ribas, formado em Engenharia Civil pela UTP Curitiba e em Administração pelo Unicentro Guarapuava, possui especialização em gestão empresarial e é responsável pela gestão da Sou Vila Velha S.A., concessionária do Parque Estadual da Vila Velha, em Ponta Grossa, e pela gestão dos parques Três Pescadores em Aparecida, São Paulo, ambas operações do Grupo Sou Parques. Sejam todos muito bem-vindos. E agora a Renata assume. Rafael Andregueto está convidado a subir aqui também. Vamos arrumar mais uma cadeirinha aqui para ele, então. Acho que tem que deixar mais. Se puder deixar. Está funcionando? Todo mundo está com seus microfones, né? Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Queria agradecer o Luizão e todo mundo da Abeta. É o meu primeiro Abeta Summit. Estou muito feliz, assim, me divertindo. Ai, Luizão, me divertindo bastante, conhecendo bastante gente que eu já admirava e estou tendo a oportunidade de conhecer pela primeira vez. Eu sou diretora do Semeia, que é uma ONG que trabalha aqui no Brasil já há 13 anos pela promoção das unidades de conservação, especialmente os nossos parques naturais, e para promover a conexão das brasileiras e brasileiros com esses parques e o orgulho nacional por esse nosso patrimônio. Então, estou bem feliz e honrada de estar aqui com essa turma de peso. A ideia é a gente fazer um bate-papo mesmo aqui. Então, eu tenho algumas perguntas, vamos ver se vai dar tempo. A gente tem 1 hora para fazer uma conversa legal. Se der tempo, a gente abre também para vocês fazerem perguntas. Mas a ideia, de fato, é a gente conseguir discutir aqui hoje com quantos atores se faz um parque, quais são os desafios, o quanto essa agenda de parcerias e concessões avançou, o que a gente aprendeu com tudo isso, o que tem ainda pela frente. Acho que vai ser uma boa conversa mesmo. A ideia é a gente fazer isso aqui num tom bem informal. Então, temos aqui nessa mesa bem interessante, né? Essa é uma agenda bem democrática. A gente tem um historiador, um turismólogo, eu cientista política, um engenheiro e um oceanógrafo. Então, queria começar perguntando para cada um de vocês, já que é um papo, para a gente aquecer, como foi que vocês começaram a trabalhar com parques e unidades de conservação? Em que momento isso começou na vida de vocês? Quando veio esse estalo? Não tem uma ordem. Quem quiser começar. Era só para a gente aquecer e depois passar para as perguntas específicas. Eu vou começar, então, porque talvez aqui nessa mesa eu seja o que faz há menos tempo que está trabalhando com parque, né? Eu trabalho com parques desde 2020, na primeira concessão de um parque estadual do Brasil, né? Então, é o Parque Estadual de Vila Velha, que foi concedido pelo Instituto Água e Terra, pelo Governo do Estado do Paraná, para a iniciativa privada, onde o Grupo Sou Parques foi o vencedor do certame.
E a gente assumiu o parque em 2020, em plena pandemia, então já teve esse desafio de pandemia, realmente, quando a gente assumiu o parque. Assinatura de contrato em fevereiro, começo das operações em setembro. Muito do que a gente tem aprendido aqui com todos os palestrantes que já passaram aqui pelo palco, né, e pelas outras oficinas, desse momento especial que a gente vive no turismo de aventura e ecoturismo, e que a gente sempre conversava até na vinda para cá sobre os lados bons e os lados ruins da vida, né? Então a gente vê que teve a questão de pandemia, abriu o parque com o pessoal com máscara, distanciamento, tudo mais, teve a dificuldade, mas a gente viu o sentido de redescoberta do turismo de aventura, que está ficando cada vez mais forte. Então isso é muito importante para nós, realmente. Realmente é um segmento que a gente precisa e depende muito de parcerias, né? Então a gente começa, quando a gente inicia num parque de natureza, a primeira parceria que a gente tem, acredito que é fundamental, é a parte da comunidade local. Então a gente consegue trazer a comunidade local, resgatar o senso de pertencimento, explorar de forma adequada toda a mão de obra, empresas locais, artesanato, guias. Então acho que essa primeira grande parceria que é muito importante para os parques naturais. Obrigada, Leandro. E aí, quem segue? Ulisses? Posso seguir. Eu comecei a trabalhar com parques aqui no Parque Nacional do Iguaçu. Com parque. Eu estou há 17 anos no ICMBio, 17 anos. Minha primeira experiência de trabalho foi no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos, na ilha de Itamaracá, em Pernambuco. E desde aquele momento eu comecei a trabalhar com turismo, né? Antes eu sou professor de História, fui professor de História por 11 anos, fui coordenador pedagógico e diretor em escola estadual, em Maceió. Eu gosto de falar porque desse momento a gente já traz uma experiência de diálogo com as pessoas, né? De valorização cultural, né? de busca da compreensão. E foi uma experiência muito rica, uma fase na minha vida que eu acho que foi essencial para a minha formação e para o profissional que eu sou hoje. Muito mais com o pé na gestão socioambiental e na educação que no turismo, né? A minha experiência com turismo é mais recente. Mas comecei a trabalhar já com turismo em 2007, quando fui o responsável pela estruturação do turismo de base comunitária com peixe-boi marinho, no estado de Alagoas. Então, nós construímos com comunidades de pescadores artesanais do litoral norte de Alagoas, um ordenamento, um método, e fizemos um trabalho de desenvolvimento de uma associação, de uma cooperativa de condutores de visitantes especializados em peixe-boi marinho, em manguezal, em recifes de coral. Foi um processo muito rico. E dali, desde então, tive ricas experiências também na área de proteção ambiental da Costa dos Corais, que é uma das unidades de conservação mais visitadas do ICMBio no Brasil, muito complexa, com muitas atividades turísticas, desde operação empresarial com catamarã, a operação com jangadeiros com vela, né, ou com motorzinho de rabeta. E eu, na APA Costa dos Corais, fui o responsável pela capacitação de toda essa galera, assim, mais de 900 atores, né? Então, eu conduzi vários processos de formação de condutores, de mergulhadores, de fotógrafos, e trabalhei com muitas parcerias, né? Também era responsável pelo conselho da unidade. Eu fui o chefe substituto da APA Costa dos Corais de 2016 a 2018, e aí em 2019 eu vim trabalhar no Parque Nacional do Iguaçu. Então, é a minha primeira experiência direta de trabalho num parque, nessa categoria de unidade de conservação, mas já com 15 anos de trabalho em áreas protegidas e com uso público, visitação em áreas protegidas e com
conservação de fauna, né, no projeto Peixe-Boi Marinho. Maravilha, obrigada, Ulisses. E agora? Vamos, Andreto. Deixar os mais velhos, as mais velhas têm preferência, Scaf? Não. Por favor, André Grede, sempre. Não, você, né? você Deixa sempre vai você, falar né? antes que eu, não tem negociação. O Scaf, eu conheci o Scaf quando ele tinha cabelo preto ainda, né? Brincadeira. Mas acho que a minha primeira experiência com as unidades, até ontem nós conversávamos um pouco, né, Renata? Mas eu estava pensando aqui com os meus botões. Em 1999, o Instituto Ambiental do Paraná, eu era estagiário ainda, na verdade, não era estava na fase da academia, mas foi desenvolvido as diretrizes para o turismo em áreas naturais do estado do Paraná. Então, esse documento que foi elaborado lá em 1999 foi uma das bases para a NBR, que lá 15401/2006, de Sistemas de Gestão da Sustentabilidade. Então, acho que foi a primeira experiência que eu tive. Mas eu já, na minha formação, eu caí para cima, literalmente, porque eu me formei e já entrei na consultoria que fez o plano de uso público e ecoturismo para 11 parques nacionais. Então, foi o primeiro estudo que foi desenvolvido para as concessões. Então, naquela época que eu conheci o SCAF, lá em 1999, 2000, que foi feita a concessão do Parque Nacional do Iguaçu, e esse trabalho também ele foi elaborado para Parados da Serra, Chapada dos Veadeiros, Caparaó, Itatiaia, Serra dos Órgãos, 7 cidades, Fernando Noronha. Então, já saí, a carreira já largou ali. Então, acho que são aí já 26 anos, né, atuando diretamente, seja com concessões, seja com parcerias, seja com planos de manejo no Brasil inteiro. Então, acho que isso aí foi por isso que a gente brinca assim, né? Dá para tanto tempo juntos, né? Entre idas e vindas aí em vários lados desse trabalho todo. Obrigada, Rafael. Vamos, cara. Vou entregar a idade agora. Como é que um oceanógrafo vem parar num processo de gestão de parques, né? Eu me formei no Rio Grande do Sul, na FURG, e durante o meu processo de graduação, eu busquei estágio sempre. E aí, durante a graduação, eu visitava parques como estagiário, e quando eu me formei, em 96, eu fui para o sul da Bahia trabalhar em Abrolhos, um lugar que eu gosto muito, aprendi muito sobre parque em Abrolhos. Fui um dos fundadores do Instituto Baleia Jubarte, lá atrás, nos primórdios, quando a gente entendeu o potencial de crescimento da população de Jubarte e a relação direta com visitação e turismo em áreas marinhas. Então, depois de um tempo em ONG, eu fui convidado a assumir o parque como chefe do parque. A gente não chamava de gestor naquela época, era o IBAMA, não existia ICMBio. Eu fiquei 5 anos à frente do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, o que me deu bastante densidade de entender a posição de quem está sentado na cadeira do governo, né? Então, eu vinha de ONG, eu vim da academia, aí passei por uma ONG, a fundação de uma ONG, etc. Aí eu fiquei 5 anos dentro da estrutura federal de gestão de parques, o IBAMA, naquela época, e quando deixei a chefia de Abrolhos, eu enveredei por um caminho que era buscar como a gente conseguia conciliar visitação e unidade de conservação, protegendo a unidade e, ao mesmo tempo, dando sustentação econômica para aquele processo todo. Nós estamos falando nisso em 99. E aí estava aqui, junto com o André Gueto, e queria citar uma pessoa que foi muito importante nesse processo todo. Se a gente está aqui hoje, a gente deve muito ao Júlio Gonchorowski também, que foi o chefe do parque, um cara com uma visão muito longa de processo. O Apolônio está aqui também, ali do ICMBio, estava aqui. Eu acho que mais antigo que eu no Iguaçu hoje, só o Apolônio, que estava aqui antes das cataratas serem formadas. E aí eu comecei esse processo de, na verdade, verdadeira. Quando eu fui chefe de Abrolhos, eu comecei a entender uma coisa. O terceiro setor não conseguia conversar com o privado não falava com o governo não falava com o privado não falava com a ONG, ninguém falava com ninguém. E aí, isso estamos falando lá de 99, 2000.
98. E através desse processo de ninguém conseguir conversar com ninguém de forma fluida, a gente começou a criar um grupo de trabalho dentro do IBAMA e pensar no sistema de concessões para o Brasil. E o Iguaçu foi o primeiro parque eleito nessa confusão para a gente fazer um projeto piloto do IBAMA na época de conceder atrativos turísticos à iniciativa privada. E por que foi o Iguaçu? A lógica foi a seguinte: se a gente consegue arrumar um parque do tamanho do Iguaçu e com a sua complexidade operacional, a gente vai conseguir resolver problemas de unidades mais simples que têm o potencial de serem concedidas. Então, a gente começou nessa trajetória e aí estamos há 30 e tantos anos só trabalhando em parque, preparando projetos e tirando eles do papel. Obrigada, Scaf. Acho que ele levantou um ponto importante, né? Tem esse desafio de diálogo, talvez hoje ele seja um pouco menor, ainda existe, mas a gente tem aqui nesse palco o terceiro setor, setor privado e setor público conversando e falando sobre como trabalhar de forma mais parceira, em relações, né, mais ganha-ganha mesmo, e que entregam, no fundo, uma melhor experiência para os usuários, para os visitantes, experiências que a gente espera que sejam inesquecíveis e que essas pessoas saiam sempre muito conectadas, né, com a agenda de conservação, além da visitação. Então, vou seguir aqui a nossa prosa, como combinado. Queria te ouvir, Leandro, na experiência em Vila Velha, né? Eu sei que vocês, nos últimos 2 anos, conseguiram crescer a visitação em 25%. O que é que você enxerga que está sendo um diferencial, né, nessa parceria, né, trabalhando aqui com o governo do Estado? O que é que vocês estão conseguindo fazer no parque, que você vê que tem impulsionado essa visitação? E como que está também a relação com o entorno, né, com a população e as comunidades do entorno ao parque? A gente pode considerar a parceria do IAT com o Parque Estadual de Vila Velha de muito sucesso, né? Então, a gente continua com a gestão do uso público e o IAT faz a gestão do ambiental do parque. E isso tem gerado frutos excelentes que são refletidos tanto na visitação, mas também na conservação ambiental, né? Então, a gente vê já grandes trabalhos, voluntariado no parque, que voltou com muita força agora, o programa Iniciativa Campos Gerais, que faz o controle de exóticas dentro do parque, os brigadistas voluntários, né, uma área que tem bastante incidência de incêndio lá no local. Então, a gente vê, assim, como eu falei anteriormente, o senso de pertencimento do Parque Estadual de Vila Velha. A gente sabe que ele é um parque que está no coração de todos os paranaenses, né? Então, a formação geológica da Taça é icônica. Não tem um paranaense que não conheça aquela formação. E a gente tem essa parceria de sucesso, principalmente com o Instituto Água e Terra, com o governo do Estado. Agora, nessa gestão, com a Secretaria de Turismo também, né, a gente está vendo a promoção do destino Paraná cada vez mais forte, cada vez mais bonita nos estandes, nas feiras, sendo divulgado o Estado do Paraná. Essa questão do relacionamento com a comunidade local, né? Tem o Alessandro aqui, que é um guia local, pode falar sobre isso, como que está sendo essa gestão também lá no Parque Vila Velha, nós acolhendo todos os guias, fazendo indicação, capacitação no parque, para que realmente a gente tenha um guiamento qualificado quando necessário, turismo pedagógico sendo cada vez mais difundido, né, girando o parque em dias de semana, participando do projeto Parque Escola. Enfim, é muito bom para nós, como concessionária, ver a importância do parque para a economia local, né? Como que está girando essa cadeia econômica. Como você mencionou, os números aumentaram cerca de 25%, e isso que ainda a gente não fez a transformação no parque que a gente quer fazer, com a implantação de alguns novos atrativos que estão em processo de licenciamento. Mas mesmo assim a gente já conseguiu virar a economia local, né? Então, a rede hoteleira, que antigamente era inimiga dos finais de semana e feriado, agora já melhorou bastante a taxa de ocupação, né, porque Ponta Grossa é o maior polo industrial do interior do Paraná. Então, a ocupação da rede hoteleira é uma ocupação de dia de semana, agora já o turismo de lazer está fazendo que a ocupação melhore também dos finais de semana e feriado. Então, esse é um dos modelos, né? Parceria com a Casa do Artesão,
Sebrae com o projeto Sou PG também, com desenvolvimento de souvenirs para o parque, não só para o parque, mas para a cidade de Ponta Grossa. Então, a gente vai mexendo realmente na cadeia do turismo lá. Então, isso também é sustentabilidade. Acho que isso é muito importante trazer, porque o fator financeiro também é um fator de sustentabilidade importante para muitas famílias. Maravilha. Obrigada, Leandro. Vou seguir aqui. Pessoal, só para avisar, a gente está com dificuldade de ouvir do lado de cá, mas vou perguntar aqui para o Ulisses, acho que ele vai conseguir me ouvir. Ulisses, você está no segundo parque mais visitado, também o nosso segundo parque nacional mais antigo, depois de Itatiaia, uma responsa grande de ser chefe, gestor desse parque. Queria te ouvir hoje, né, nessa posição. Quais são os desafios que você tem e com, enfim, concessionária parceira, mas também outros parceiros, como é que vocês estão lidando e endereçando esses desafios? Como é que você vê essa rede mesmo, né, de parceiros para trabalhar os desafios do Parque em Foz? E as oportunidades também, né? Não só problemas, mas as oportunidades. Perguntou, né? Nós temos desafios em diferentes setores, né, em diferentes áreas do parque, em áreas temáticas que nós atuamos. Primeiro que eu enxergo as parcerias como a essência, né, da gestão do Parque Nacional. Eu gosto de lembrar de uma interpretação ambiental, uma pequena trilha que a gente tem no Parque das Aves, que fala da relação entre a formiga vermelha, a embaúba e o periquito, até que você tem uma relação ali, uma interação ecológica, né, que resulta numa parceria muito benéfica para ambos, né? Porque a formiga tem abrigo, proteção, a embaúba é uma espécie pioneira, né? Que abre caminho para que outras espécies se desenvolvam, o periquito se alimenta da semente da embaúba, que distribui essas sementes. Então, eu enxergo que todo o trabalho que a gente realiza no parque tem essa necessidade de que o façamos com muitos parceiros, em muitas áreas. Então, nós temos muitas parcerias, nós temos uma lista grande, assim, relativamente grande de parceiros. Na fiscalização, nós temos... Eu até pegaria aqui uma cola, porque para não pecar rapidinho, só para falar das parcerias que nós temos formalizadas hoje, além de contar com os concessionários, 3 concessionárias, Urbia Cataratas, Ilha do Sol, que é Grupo Macuco Safari, e Elisul, o contrato de arrendamento do Hotel Belmont com o Grupo Louis Vuitton, Rede Belmont. E aí, para além nesse contexto só achar aqui, nesse contexto do uso público, ainda temos parcerias com outras instituições, né? Com condutores de visitantes, né? Nós temos condutores de visitantes que são credenciados como especialistas em observação de aves no Parque Nacional do Iguaçu. Estamos construindo um projeto de turismo base comunitária com a comunidade negra quilombola do Apepu, em São Miguel do Iguaçu, em estágio bastante avançado, com circuito de trilhas, com um receptivo que estaremos inaugurando agora no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Estamos formatando e discutindo o projeto com a aldeia indígena Avá Guarani do Ocoí, também pensando em oportunidades de etnoturismo. Temos uma parceria com a ADETU, que é a Instância de Governança Regional do Turismo, para o desenvolvimento de projetos, rede trilhas, atrativos, estruturação e promoção em todos os municípios do entorno do Parque Nacional do Iguaçu. Isso só para falar das parcerias em relação à visitação e o turismo, mas eu poderia citar aqui, por exemplo, nós temos um conselho com 35 instituições que esse ano já realizou 7 reuniões, nós estamos indo para 9,
Já temos uma extraordinária que foi convocada pelo Conselho, nem foi por mim. Os atores, os conselheiros se mobilizaram e convocaram uma reunião extraordinária para discutir assuntos relacionados aos projetos que serão financiados com encargos acessórios do contrato com a Urbia. Nós temos uma Câmara Temática de Proteção Ambiental no Parque Nacional com 3 instituições de segurança pública e defesa nacional, Exército, Marinha, Aeronáutica, ABIN, Polícia Federal, PRF, fazemos operações com todas essas entidades, temos um calendário de atividades de operação, troca de dados, informações, inteligência, capacitação, formação, temos uma formação esse mês com a Polícia Rodoviária Federal, temos uma formação com o Instituto Curicaca, Guarda Parques da Argentina, para o uso do aplicativo Smart Conservation. Ainda temos parceria formalizada com a Polícia Ambiental do Estado do Paraná, com a Polícia Federal, acordo de cooperação técnica sendo elaborado com a Polícia Rodoviária Federal para incremento em tecnologia e comunicação no parque. Temos acordo de cooperação técnica com o Parque das Aves, com a UNILA para o desenvolvimento de um projeto de valorização dos aspectos culturais do parque, com um estágio bastante avançado de inventário de bens culturais, estruturação de exposições e museologia no parque. Temos parceria com a UniOeste, um grupo de pesquisa com mais de 30 pesquisadores, inclusive de várias universidades, coordenado pela UniOeste, que está fazendo um grande inventário da nossa zona intangível. Temos acordo de cooperação técnica com Itaipu Nacional, com o Instituto Procarnívoros, estamos formatando e discutindo parceria com o Itaipu Parktec, isso sem falar nos voluntários. Nós temos 15 voluntários na área de comunicação, então quando vocês veem nas redes oficiais do Parque Nacional, né, do governo, as nossas publicações ali tem uma equipe de voluntários de várias instituições contribuindo conosco, temos voluntários em outras áreas também, e certamente eu devo ter esquecido alguém, porque são diferentes formas de parceria, né, contratos, convênios, autorizações de pesquisa via Cisbio, né, tem acordos no contexto do Conselho. Então, um grande desafio, eu diria, que é orquestrar esse conjunto de parceiros, né, em prol de objetivos comuns, construir entendimentos, construir consensos, pelo bem da unidade de conservação e da população do entorno, porque um dos nossos grandes objetivos estratégicos é que toda a população do entorno do Parque Nacional do Iguaçu se sinta beneficiada pela existência do parque. Perfeito, Ulisses, muito obrigada. Vou passar então aqui para os CAF, seguindo, ainda falando sobre o parque aqui em Iguaçu. Você trouxe uma visão super legal, né, na sua apresentação na quarta, e um plano ambicioso desse parque entrar no top 10 global. Adoro, é muito importante ter metas ambiciosas, acho que isso passa uma mensagem muito clara para todo mundo, né, dessa visão, não só para quem trabalha aqui, mas para quem mora aqui, ou, enfim, é brasileiro e está sonhando esse sonho junto. Queria te ouvir, acho que você também é uma das pessoas mais experientes nessa agenda de parcerias, né? O que é que você enxerga, não só aqui no parque, mas na agenda de concessões como um todo? Hoje a gente já tem mais de 30 contratos de concessões em parques no Brasil. O que é que você vê que avançou nessa agenda? O que é que ainda pode melhorar? Né? O que é que tem de aprendizado? Seria bom ouvir suas ponderações sobre isso. Sei que é uma pergunta bem grandona também, mas vai ser bom te ouvir sobre isso. Olha, eu não vi nenhum parque prosperar sem parceria. Zero. E as tentativas que foram feitas de parques nessa direção, elas não frutificaram. Então, nesses 30 anos quase aí de trabalhos em parques, eu não conheço nenhum, de fato, que tenha andado para uma direção bacana sem parceria. E isso é complexo, porque quando a gente fala em conceder parques ou áreas concedidas do ponto de vista legal, ele é um processo complexo e ele tem que ser construído a muitas mãos. Então, desde a concepção do projeto, que tem que ser feita de forma adequada, ouvindo a comunidade, entendendo a realidade do parque, até o processo de certame, assinatura de contrato e a gestão por 20, 30, 15 anos de contrato,
Isso tudo é tão complexo que é impossível pensar nessa execução sem uma rede de apoio e parcerias para fazer funcionar. Então, é uma agenda, essa agenda de uso público e unidade de conservação é uma agenda densa, que é cheia de desafios. Existem dois mitos que, no meu entendimento, são muito errados. O primeiro é que, uma vez que a gente tem experiência em uma unidade, a gente pode replicar aquele modelo para outras. Cada unidade de conservação e cada parque é único no seu planejamento. Não há uma forma de bolo, uma receita que você consiga replicar para todo o sistema. É impossível isso. Por mais que a gente deseje essa simplificação, ela na prática ela não é possível, e se a gente tentar, a gente vai estar errando também. Então, fazer corte e cole de edital, de processos, né, é uma agenda impossível. E o outro desafio, respondendo um pouquinho a sua provocação, e que também é um mito, é achar que depois que você assina o contrato, os problemas estão resolvidos. Agora a gente entregou aí uma parte de uso público para iniciativa privada, vai ter dinheiro, e está todo mundo agora feliz, e o mundo da borboleta rosa voando vai chegar e está tudo lindo e maravilhoso. Eu diria que é o contrário. Eu diria que o processo de planejamento, certame e assinatura de contrato é uma fase complexa, mas é a mais fácil do processo. Porque ela é regrada, está lá, tem consultoria, ela tem começo, meio e fim. Depois que você assina o contrato, aí é que está a confusão. E aí é que vem os problemas todos. E aí é que precisa de parceria, e aí é que precisa todo entendimento. Eu destacaria que, e essa é uma das razões, se a gente se perguntar aqui, quantos players de concessionários existem no Brasil, num país desse tamanho? São muito poucos. E isso reflete a complexidade de fazer gestão de um contrato de concessão, etc. Então, acho que o recado é, a concessão e processos como esse não são a solução para todo o sistema, elas são soluções pontuais para algumas unidades que tenham determinadas características, mas não é porque não serve para todas que a gente não tenha bons exemplos acontecendo em contratos de concessão que possam ser usados em outros formatos, outras lógicas e outras dinâmicas jurídicas, né? Senão a gente fala assim, bom, então o sistema está encerrado, acabou a concessão, eu tenho mais 2, 3 parques no Brasil e fecha a porta. Não é isso. Mas é complexo e os desafios são esses. A minha dor hoje, pensando em sistema, porque eu acho que o Parque Nacional do Iguaçu ele é um privilegiado nessa agenda. Mas quando a gente assina um contrato, tão importante quanto o planejamento prévio, é que o poder concedente esteja preparado para gerir um contrato de concessão com seus nuances jurídicos, operacionais, técnicos, do seu dia a dia. Sem um time de resposta adequado, tanto na concessionária quanto no poder concedente, e acho que hoje, evoluindo a agenda aí 20 anos, eu acho que é nessa direção que a gente tem que seguir. A gente precisa preparar e estimular empresas a concorrerem, estarem prontas para gerir visitação num parque, e do outro lado a gente precisa ter um preparo de quem está concedendo em gerir o dia a dia de um contrato de concessão, que é uma agenda complexa. Então, eu acho que, olhando a evolução, com a entrada do CEMEA no jogo, com o ICMBio se capacitando, com as agendas estaduais acontecendo e cada vez mais as secretarias de meio ambiente estaduais se preparando, os municípios se preparando, eu acho que, olhando a evolução, a gente precisa atacar essas duas frentes para que a gente tenha esse processo equilibrado e que a gente não vá devagarinho desestimulando a agenda de conceder espaços públicos ao ordenamento de visitação. Muito bom. Acho que esses dois pontos são bem importantes e acho que conectam bastante com a minha pergunta para você, André Guito. Acho que é legal, talvez, você trazer, então, como é que o governo e a IAT tem se preparado para essa gestão, especificamente no caso de Vila Velha, e o que a gente conversava ontem, o que é que tem de possibilidade para outros modelos de parceria, já que, como muito bem o SCAF trouxe, cada parque é um parque, cada unidade é uma unidade, tem sua realidade. Então, né, o que é que você vislumbra, o que é que o IAT vislumbra, a gente falou um pouco disso ontem, acho que é uma discussão legal de trazer aqui também, né, outras formas de parceria que podem viabilizar ali operações legais nos parques aqui no Paraná.
Bom, acho que, aproveitando só o gancho da fala dos dois aqui com o Iguaçu, e acho que essas lições aprendidas, esses desafios e gargalos, quando lá foi realizado todo aquele estudo da fase 2, os novos produtos que vieram, muitos, essa falta talvez de conhecimento naquele período, SCAF, o Ulisses, como falou, entrou mais, mas naquele período lá, por exemplo, a usina São João, tinha a torre panorâmica atrás do hotel, tinha tanta coisa, e fora o entorno, Então, a dificuldade que se tinha naquele período realmente de desenvolver produtos e oportunidades, e eu vou dizer assim, como quem esteve presente naquele processo, uma das questões que vocês três levantaram e falaram, foi naquele momento assim, não se tinha tanto essa vinculação com o entorno, com a população local. Então, um processo lá, a gente está falando de um processo de 25 anos atrás. Então, hoje mudou muito isso, todo mundo enxergou, e vem esse processo. Uma questão que o SCAF traz é essa questão dos times, das respostas de ambas as partes. Isso é fundamental. Então, quando nós iniciamos esse processo dentro do Estado de conceder o Parque Estadual de Vila Velha, nós, a gente conseguiu lá dentro da Diretoria do Patrimônio Natural instituir uma divisão de compensação ambiental e uso público, ter uma divisão exclusiva justamente para tentar acompanhar esse processo, porque o SCAF não falou, mas assim, o problema começa depois da assinatura do contrato, não é antes. Então, assim, o maior problema é depois da assinatura, porque você tem que estar monitorando, acompanhando, vem questões ali do planejamento da concessionária, que daí rebate no licenciamento, que rebate na autorização, que é a gestão e o controle de visitação, é questão de ingresso, enfim, vem toda uma enormidade de complexidades e que, assim, muitas vezes a gente esquece de olhar para o Parque Nacional do Iguaçu nesse viés. Porque todo mundo vem com o olhar da concessão Urbe Cataratas, mas tem o Belmont, tem autorização precária, tem parcerias, então tem tantas parcerias e possibilidades. E eu acho que vem também essa questão do termo, uso público. O uso público não é só visitação, não é só turismo, é a gestão ambiental, é a proteção, é a educação ambiental. Então eu tenho possibilidades para todas essas partes. No Paraná, e aí vem rapidamente essas lições aprendidas, desde o início do governo, o Paraná tem 73 unidades de conservação, de uso sustentável e proteção integral. Nós sempre colocamos, desde o início do governo, a ideia de que, possivelmente, nós teríamos até 3 concessões. Então, no universo de 73, que é o que o Marcelo colocou ali, não existe padrão. E isso está muito bem exemplificado, porque no Paraná, com 73 unidades, nós chegamos a visualizar 3 unidades com possível concessão. A primeira está aqui, o sucesso da concessão do Parque Estadual de Vila Velha. A segunda, que seria o Guartelá, que está aqui nosso chefe lá do Parque Estadual do Guartelá também, deu deserto 2 vezes. A gente abriu um processo licitatório que deu deserto 2 vezes. E por que deu deserto se o edital de Vila Velha está falando de um parque que está a 100 quilômetros um do outro? É o 6º maior cânion do Brasil, com visual, paisagem, mas porque você não consegue colocar na mesma caixinha e no mesmo padrão. São atividades, públicos, timing, tudo diferente. E aí esse processo deu deserto e agora a gente vem descobrindo oportunidades. Foi feito um termo, hoje trabalhando as parcerias, principalmente ainda público-público. Então, a gente tem hoje 6 unidades de conservação no Estado, que são parcerias de gestão, toda a parte ambiental com o Instituto Água e Terra e de uso público com as prefeituras, por exemplo, que estão ali no dia a dia, ajudam com infraestrutura. Nós temos hoje parcerias com comunidades indígenas, para a gestão de unidade de conservação. Temos parcerias, como o Ulisses falou, com entes, Federação Paranaense de Montanhismo, Corpo de Socorro de Montanha, para fazer a parte de segurança e resgate, por exemplo, no Pico Paraná, no Pico Marumbi, que são ambientes complexos, e tem tantas outras que estão sendo estabelecidas. Então, acho que tem que pensar, a gente tem que olhar, e aí dentro desse universo, que a concessão
ela cabe para parques realmente que talvez, acho que até tenha encerrado, né, Leandro e Marcelo? Tipo assim, potenciais concessões no Brasil, acho que, né, talvez a gente não tenha muito mais. Né? Tem agora permissão, autorização precária, PPP, PMI, mesmo a gestão compartilhada que tem previsão no SNUC. Quantas gestões compartilhadas que está lá previsto no SNUC existem no Brasil? Então, assim, quantos a gente está usando? Termo de compromisso, que nem o Parque Nacional dos Campos Gerais ali em Vila Velha. Para que eu vou retirar uma população local ou mesmo empresário? Você tem 2 exemplos ali no Parque Nacional dos Campos Gerais, que é o Refúgio das Curucacas e o Buraco do Padre, que são proprietários de imóveis dentro do Parque Nacional que vão ter de ser desapropriados para regularização, mas que hoje eles têm capacidade de investimento. Por que eu vou desapropriar ele para talvez conceder, autorizar ou permitir para terceiros? Até onde eu tenho que ir com isso? Então, acho que o Paraná tem tentado trabalhar com todas essas agendas, potencializar essas parcerias, porque seja para uso público, seja para gestão ambiental, seja para conservação e proteção, de uma maneira geral. Então, a gente tem buscado trabalhar nesse sentido, porque hoje tem muitas lições aprendidas, boas e ruins, e existem muitas alternativas de caminho, no mesmo ambiente, inclusive. Dependendo do tamanho do parque, você vê que tem, como o Iguaçu demonstra claramente isso, o potencial de você ter permissão, autorização, concessão e cessão no mesmo ambiente. Então, Iguaçu conjuga tudo isso, então dá para trabalhar. Renata. Vai. Você É uma prosa. Você me Claro, é uma prosa. Então, me permite eu comentários. fazer uma complementação à fala do SCAF e uma réplica. A complementação, concordando com o SCAF, né, é um desafio também para a gente, é um grande desafio fazer a gestão, estar preparada para fazer a gestão do contrato de concessão. Hoje, como todos sabem, o Instituto Chico Mendes tem um quadro muito reduzido de servidores. Cada contrato de concessão deve ter uma comissão de fiscalização e acompanhamento contratual. Na nossa comissão, nós temos 3 contratos de concessão, mais um contrato de arrendamento. Nós só temos hoje um servidor efetivo, atuando na área de uso público e gestão socioambiental do parque. Ele tem uma equipe maravilhosa com agentes ambientais e colaboradores terceirizados que são excelentes, né, e que dão um alívio muito grande para a gente na hora de analisar os projetos, de pensar, né, na proposição de ações, mas a responsabilidade recai, né, acaba recaindo sobre um gestor na área de uso público e o chefe da unidade. Então, no caso da URB, eu sou fiscal, além de chefe, eu sou fiscal técnico do contrato. Quando a gente precisa emitir autorização direta, eu assino um documento de parecer como fiscal técnico, depois faço um despacho encaminhando o documento para mim, e depois eu assino a autorização como chefe. E hoje, na nossa comissão de fiscalização e acompanhamento de contrato, nós não temos fiscal administrativo, estamos sem fiscal administrativo, que é um profissional que fica na sede, e a fiscalização de obras fica sediada em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E aí a gente fica trazendo um arquiteto, engenheiro, né, ajustando ali a agenda para que eles estejam presentes aqui, pelo menos a cada 2 meses, realizando vistoria, discutindo com a equipe de arquitetura e engenharia da concessionária os projetos. Então, a gente tem um quadro deficitário de servidores, a gente precisa de mais técnicos e técnicos qualificados, capacitados para atuação na gestão de contrato de concessão. E, além de tudo isso, eu sou o chefe da unidade de conservação e tem outras áreas para gerir, né? Outras temáticas para gerir. Então, é um grande desafio fazer o acompanhamento e a fiscalização do contrato. Por outro lado, SCAF, como você mesmo disse, né, a gente precisa ter as 2 equipes, né, preparadas. E eu noto, tanto na Urbia como em outras concessionárias, ter muitos técnicos e gestores excelentes, mas que vieram de outras áreas, né, vieram de áreas da hotelaria, de resort, de clube aquático, de parque urbano,
E eu sinto a necessidade dos concessionários promoverem para os seus colaboradores uma imersão mais na essência, né, uma imersão filosófica, né, uma formação mais sobre a essência de uma unidade de conservação, porque ela não é só visitação, né, ela não é só uso público. A Urbia já tem feito um esforço nesse sentido, a gente tem, inclusive, realizado muitas ações de capacitação em conjunto, e eu acho importante que isso aconteça cada vez mais e mais, não só sobre o operacional e a infraestrutura da visitação, mas a importância que a unidade de conservação tem de realizar entregas para a sociedade, de promover a inclusão social, de promover a proteção da unidade de conservação, de promover o acesso, né, porque a gente tem uma função social para cumprir enquanto, né, unidade de conservação também. Posso fazer a tréplica? Com certeza. Vamos conversando. Já que nós estamos no bate-papo, né? Estamos no bate-papo. Eu vou pegar ganchos e ganchos. Ulisses, agora eu vou fazer uma provocação para a plateia, tá? É verdade mútua, é verdade para o poder concedente e para o concessionário. Mas só para não deixar passar a oportunidade também, como é que um cara de turismo de aventura como eu veio parar como diretor de uma concessionária que hoje, somando o Grupo Urbia e o Grupo Cataratas, nós somos o maior, o mais estruturado player de gestão de parques que a gente tem no país? É porque não tem mão de obra. Não tem. Eu sou parqueiro hoje. Eu não sou oceanólogo, eu sou cara de parque. Eu só entendo de fazer parque, gerir parque, etc. e tal. Quando a gente vai buscar um diretor, um CEO, um cara de RH, um cara do jurídico, você vai para o mercado, você vai com headhunter, você vai com o que você quiser. Não tem. Não tem. Isso significa, e aí vai a minha provocação para a plateia, que é uma oportunidade de quem vem do turismo de aventura ocupar esses nichos de gestão nessa agenda de unidade de conservação que estão sendo concedidas ou operadas, ou com o modelo que a gente quiser adotar. A gente fala de concessão porque a gente está aqui, é um modelo mais testado, né? A gente tem um esforço muito grande de entender outras formas jurídicas de ocupação da unidade de conservação, mas quando a gente vai ao mercado buscar pessoas que tenham habilidade, competência, conhecimento técnico em operação, conhecimento de unidade de conservação, etc., 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 no mercado de turismo de aventura, portanto, vocês, a gente larga na frente de muita gente que tem o LinkedIn mais bonito que o nosso, em tese, em conhecimento técnico. Mas como o LinkedIn do cara é mais bonito, acaba que o LinkedIn mais bonito é que vem para o processo. Então, eu recomendo demais que vocês estejam atentos a essas oportunidades de concessão, de parcerias com o governo, porque há um caminho profissional a ser seguido em que a gente tem carência de mão de obra especializada. E aí é o tempo todo formando gente. O que a gente mais faz na Urbia ali é dar treinamento. É impressionante, se você pegar o nosso departamento de pessoas e cultura, a gente tem treinamento o ano inteiro, com milhares de competências, que vão do idioma até, no nosso caso aqui, como atender diferentes etnias. Eu atendo um japonês diferente de um alemão, diferente de um americano, diferente do israelense, diferente... Imagina a complexidade disso num cardápio de restaurante. Então, olha do que nós estamos falando. Nós estamos falando do polimento da pedrinha. Tem gente pronta nesse mercado? Não tem, é uma baita oportunidade. Eu só cheguei a dizer, eu nunca quis ser executivo. Eu estou sentado numa cadeira que eu não desejei estar. E a condução do processo da minha vida foi me levando a hoje gerenciar esse orçamento e tal. Então, só para finalizar a minha tréplica aqui e concordar com tudo que foi dito, não deixem passar algumas oportunidades que a gente tem no país acontecendo. Hoje a gente tem um grande número de áreas municipais, estaduais e ainda algumas federais no rol de possibilidades de parceria, e eu acho que cada profissional aqui pode correr atrás aí de se preparar, entender um pouquinho mais essa questão de gestão, para ir ocupando também cadeiras e cargos
nesse processo, porque o privado precisa de gente capacitada e aí a gente não tem muito no mercado. Complementando também a fala do SCAF e do Ulisses aqui, eu acho que tem muito a ver com o tema dessa roda de prosa, que é a relação de parceria, né? Aqui, apesar da barba branca, eu me sinto um bebê que estou só há 4 anos no ramo, né? E eu também cheguei através de onde? Devido ao meu conhecimento com concessões, mas era uma concessão rodoviária e uma concessão de estacionamento. Então, o meu conhecimento com concessão que me ajudou a trazer para o ramo. E isso que se diz realmente, que o Ulisses falou, hoje tem gente de resort, de outros tipos de atrativos, mas acho que essas parcerias também são importantes, porque acho que o setor se fortalece e o setor cresce com vários aprendizados, né? Então, hoje nós estamos aqui na Beta, então foi uma satisfação quando a Beta foi com a Beta Conecta lá para os Campos Gerais, a gente poder receber toda essa gama de conhecimento que vocês têm que trazer para nós. Além da Beta, nós participamos de Sindipat, da IAPA, da DIBRA, que também são instituições, o Instituto Semeia, também são instituições que fortalecem o setor, né? Então, eu acho que o sentido da palavra, realmente, parceria, ele precisa ser muito solidificado por todos nós. Agora, o SCAF tem total razão nessa questão da oportunidade que os parques e que futuras concessões e parcerias trazem para todos nós, né? Hoje eu também estou nesse local, no Parque Vila Velha, no Parque Três Pescadores, que não é um parque de natureza, para vocês verem a escassez de mão de obra no setor, né? Então, eu trabalho num parque de natureza e trabalho num parque temático com viés religioso. Mas é isso, a gente está lá fazendo o melhor papel e aprendendo em todos os locais e transmitindo esse conhecimento e absorvendo muito de vocês também. Renata, acho que já que teve a réplica, a tréplica, eu vou fazer. Eles já jogaram bastante, colocaram a lenha, colocaram o álcool, acho que eu vou riscar o fósforo aqui, mas acho que bem, desculpe. Mas no sentido, acho que a fala do Ulisses, do Leandro Descaf aqui é fundamental. Ontem a gente falou sobre isso. Já começa na base, a questão do arcabouço legal. Tá? Então, assim, além da questão da capacitação de mão de obra, de recursos humanos, né, o arcabouço legal ele já é um problema no Brasil. Então, assim, quando a gente fala de permissão, cada estado, cada Procuradoria-Geral do Estado interpreta de um jeito. Concessão. Então, a base está mal estruturada em relação já a toda a fundamentação e arcabouço para esses tipos de parceria. Segundo, seja do lado do poder público, como o Ulisses colocou, o nosso problema de falta de pessoal, de pessoas, e não é só falta de recursos humanos, é de pessoas que entendam e compreendam essa área. Porque aí vem a dicotomia entre conservação e uso público. O que você tem dentro dos órgãos ambientais, né, pessoas que são a favor e contra, sem muitas vezes compreender o que está se passando por isso. É muito fácil. Assim, quantos sabem que praticamente Tijuca e Iguaçu sustentam o sistema? A concessão desses 2 parques hoje quase que sustenta o sistema de unidades de conservação de grande parte do ICMBio, como é Vila Velha. Vila Velha hoje, a outorga que Vila Velha nos concede é que financia hoje ações de capacitação como nós estamos realizando aqui dos servidores. Então tem 100 servidores do Instituto Água e Terra aqui presentes por conta de um recurso que a gente consegue obter da concessão de Vila Velha. Então essa relação. E aí vem para o privado, como o SCAF falou, a gente vai subindo, né? Assim, o Leandro veio nessa, que aí vem para fazer a concessão de Vila Velha, a Nádia está aí lá do Sebrae, falando do Sebrae também das parcerias, o quanto a gente penou para achar um profissional para fazer viabilidade econômica, né, do parque. Então, assim, quem que poderia fazer o estudo de viabilidade econômica da concessão do Parque Estadual de Vila Velha? Tanto que quem conhece a equipe, né, que fez, né, o Iguaçu há 25 anos atrás, aquela equipe acabou, era o Júlio, Jonel Yurk, que virou superintendente, secretário de Meio Ambiente, o cara que fez viabilidade econômica virou secretário de Fazenda do Estado, né, o outro que era o jurídico virou procurador-geral. Então, quer dizer, toda aquela equipe de consultores acabou se tornando, né, pessoas de alto escalão do governo do Estado, porque, assim, porque não tinham outros. Assim, sabe? Você vê quanto é complexo o processo. Então, eu só queria aqui dizer assim, quanto
ainda a gente tem um universo aqui, um quadro em branco para desenhar e escrever, né, de algo que as pessoas aí ficam muito no 880. Então, assim, não olham para o lado do empreendedor, e aí isso é uma questão cultural brasileira, né, porque o empreendedor, ele está sempre de má fé, o empreendedor só visa o lucro, claro, se ele não tiver lucro, ele não está investindo. E do outro lado, né, também tem aquele lado assim, que todo mundo acha que o órgão ambiental só não quer nada. Então tem muito 880 ainda nesse universo que precisa ser melhor compreendido e que precisa realmente ter mais debates e mais pessoas participando. Eu acho que só para assim, falta tudo em todos os cantos desse processo de parcerias. É um mercado bastante aberto para todo mundo ainda trabalhar. Então, gente, a prosa pegou fogo aqui, né? E aí a gente está chegando nos minutos finais. Então, eu ainda tenho mais perguntas, mas queria abrir esse espaço para, se alguém tiver perguntas ou comentários, a gente ter a oportunidade de fazer isso aqui agora, aproveitando esse time de peso que está aqui ao meu lado. Temos aqui... Meu nome é Paulo, eu sou do Instituto Aluatas, Santa Catarina. Minha pergunta é para o SCAF, né? A gente tem acompanhado ali a peleia lá do Parados da Serra, né? E aí eu queria assim entender, tipo, na visão da concessionária, né? Tipo assim, dos parques que vocês estão já gerenciando no país, assim, tá dando mais certo, mas tem um ou outro ponto que tem que fazer correções de rota, né? Dá para dizer assim, até porque a gente também entende que, tipo, pegando uma fala no 880 também, né, que dessas oportunidades que tem aqui para nós, entendeu, do segmento, né, que a gente tem uma visão muito apaixonada ainda, né, mas a gente tem que entender que ele tem que ser sustentável, mas tem que ser rentável. Eu acho que é esse o equilíbrio da coisa, né, porque a gente, às vezes, pega um profissional de outra área, vai para a área, ele não tem essa visão. A gente precisa realmente encontrar o equilíbrio, né? Mas eu queria essa visão assim do cenário nacional assim da Urbia, né, o SCAF. É uma boa pergunta. Tá dando muito mais certo do que errado. Na verdade, a gente só tem aparados que têm ruídos que precisam ser resolvidos ali. E dentro dessa negociação do que acontece em aparados, ela é tão complexa que eu precisaria de umas 3 horas explicando a origem do processo do contrato de concessão com a não efetividade do que está colocado no papel ali para todo mundo. Mas, em essência, para não me alongar na resposta, é isso. Projetos de concessão no Brasil dão certo, sim. Existem elementos que precisam ser melhor lapidados no contrato, no chamamento, quando se ouve o privado. O público precisa também ali dar uma azeitada melhor nessa relação. A entrada do BNDES nesse processo foi muito desejada, mas também precisa de ajustes internos em modelagem. Então, o que eu te diria é que é um modelo que dá certo, não é um modelo para todo mundo, não é um modelo replicável, corte e cola, e ainda assim, os que estão na rua precisam de ajustes. Tá? Precisam de ajustes. Para colocar um pouquinho mais de lenha na fogueira desse processo, o Brasil não é um país fácil do ponto de vista jurídico, né? A interpretação jurídica, a segurança jurídica é muito complexa. Quando um contrato de concessão é lançado, não vou politizar a discussão aqui também não, mas a gente precisa de política pública, não política de governo, porque os governos trocam. Eu, aqui no Iguaçu, eu vivi Fernando Henrique, vivi o Lula, vivi a Dilma, o Temer, o Bolsonaro e, novamente, o Lula. Então, a gente tem, como é um contrato, uma relicitação, a gente tem 20 e tantos anos de contrato de concessão, de 99 até aqui, e daqui para frente a gente tem esse contrato de concessão atual, que vai fazer 2 anos agora em dezembro, nós temos mais 28 anos pela frente. Então, olha a quantidade de oscilação que nós vamos ter que passar. E se cada governo imprimir uma interpretação que está escrito, é onde a gente vai começar a ter problema em segurança jurídica, etc, etc. Então, eu diria para você que para o investidor chegar e fazer dar certo,
O primeiro elemento é ele ter segurança jurídica do que está acontecendo naquele documento redigido ali. Após isso é que a gente consegue avançar, entender melhor os processos e tomar a decisão de investir ou não investir. Então, eu acho que a Parados é uma exceção, não é a regra é funcionar, mas sempre os contratos têm espaço para melhoria de interpretação. E aí, essa é uma das questões que a gente está vivendo hoje em vários contratos. O que está escrito ali, qual que era o desejo do legislador ao escrever aquela redação naquele contrato? Porque tem um quê de subjetivo aí. E aí o subjetivo dá margem a gente entender um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, e é nisso que a gente está trabalhando hoje, tá? Mas eu acredito muito no modelo de parceria, acredito muito no modelo de concessão, guardadas essas ressalvas que eu já fiz aqui durante a apresentação, tá? Obrigada, Scaf. Mais alguém tem pergunta? Então, para aproveitar esses minutinhos finais, já que é bem breve, talvez fazer uns 30 segundinhos de cada um de vocês, dizendo o que é que motiva vocês, o que é que mais orgulha da cadeira que cada um de vocês senta, o que é que vocês mais se orgulham de gerar como impacto trabalhando nessa agenda de conservação, de parcerias. Acho que 30 segundos para cada um, mais ou menos, é bem difícil, mas vamos fazer esse giro para encerrar bem, encerrar no alto. O que mais me orgulha no Parque Nacional do Iguaçu é a sua pluralidade. O Iguaçu é um parque muito diverso. Ele vai muito além das cataratas, né? E as cataratas já são o espetáculo que são, incontestável. E para além das cataratas, existe um parque cheio de descobertas e experiências e valores naturais, biológicos e valores culturais, né? E de muita diversidade cultural em seu entorno. Então, isso me orgulha muito e eu queria deixar um convite para que todos queiram conhecer profundamente o Parque Nacional do Iguaçu. Ultrapasse essa experiência das cataratas. Ela é só um portal, é a abertura, é a primeira experiência. Depois das cataratas, para além das cataratas, aqui no polo, aqui na região do Parque em Foz do Iguaçu, nós já teremos uma série de oportunidades, mas nos demais municípios, nos demais polos, também teremos muitas experiências, já existem, algumas já estão estruturadas e teremos muito mais. Então, o Parque Nacional do Iguaçu é muito diverso, isso é motivo de orgulho para mim. E para encerrar, eu queria agradecer essa oportunidade, Renata, queria falar que a gente tem muito mais coisa. Eu até coloquei aqui uma apresentação atrás para que vocês pudessem visualizar algumas imagens, algumas áreas do parque, a nossa relação com o Parque Argentino, com a Argentina também parceiro, a gente está com acordo de cooperação técnica já a nível de Itamaraty, sendo discutido com a Argentina para aproximar mais ainda as nossas ações. Então, queria agradecer a equipe, a nossa equipe, que é muito guerreira, que é pequena, e que leva trabalho para casa, trabalho no final de semana, trabalha sonhando, né? Eu trabalho sonhando, eu vou dormir, sonho com trabalho e acordo tendo ideias e já acordo escrevendo, nem que seja no bloco de notas do celular. E a nossa equipe é assim, que está o Christophe, que é chefe de setor de uso público e gestão socioambiental, o Vitor, a Liana, a Janete, que são nossos agentes ambientais lá de Capanema, que estão fazendo um trabalho maravilhoso em Capanema. O Apolônio estava aqui agora há pouco, que é a história do Parque Nacional do Iguaçu, né? Parte da nossa história. Temos outros colegas da equipe do ICMBio que estão aqui em outras salas, né, que estão contribuindo, e eu me orgulho também muito da equipe que nós temos. Muito obrigado. Até uma próxima. Aproveitando a ordem que eu vou usar o teu para além. Para além, acho que assim, a primeira oportunidade de estar aqui, obrigado, Renata, a todos vocês, mas o para além, acho que para além do que a gente está falando das parcerias, as unidades de conservação, elas são muito mais do que a proteção, muito mais do que a conservação. Aqui fica claro que a cooperação, a integração, a parceria pode transformar, sim, as unidades de conservação, as áreas protegidas, em instrumentos, ferramentas, estratégias para o desenvolvimento sustentável.
já olhando ambiental, econômico e social. Eu acho que aqui fica claro que não dá para pender para um lado ou para outro da balança. Quando eu fico discutindo só a questão econômica, ou discutir só ambiental, e muitas vezes fica o social esquecido. Então a gente tem que trabalhar as unidades de conservação efetivamente como indutores, como instrumentos, como ferramentas para o desenvolvimento sustentável, que todos nós pregamos, desejamos e queremos todos os dias. Obrigado. Acho que o grande motivo de orgulho que está fazendo história no Paraná, no Brasil, né, na gestão de um atrativo turístico de muita importância e fazendo a diferença na vida das pessoas, seja do nosso time de colaboradores, o pessoal que trabalha, que depende do parque, e também dos visitantes, né? Porque a gente trabalha num ramo muito legal, porque a gente proporciona muitos sorrisos, né, e conhecimento. Então, é aquela realização do tripé de uma unidade de conservação, além do entretenimento, da educação ambiental e da conservação. Então, acho que isso é muito gratificante para a gente. Agradeço a Beta, parabéns pela condução, porque conversar com esses 4 caras aqui não é tão fácil, essa rodada de prosa, mas parabéns pela condução e agradecer a Beta realmente pelo convite e pelo brilhante evento aqui em Foz do Iguaçu. Posso? Vamos lá. Eu acho que o Brasil é um país complexo e nós temos carência de heróis, né? Quem são os nossos heróis? A gente olha como brasileiro. Cada um de vocês deve ter os seus, mas tirando os jogadores de futebol, quem são os heróis brasileiros? Em quem a gente olha e se espelha e fala, pô, eu bato no peito e tenho orgulho de ser brasileiro, porque eu tenho aquele cara, esses caras são os meus heróis do país. Eu acho que faltam bons exemplos no país. E o que a gente pretende fazer no Iguaçu, e está fazendo com parceria, com diálogo, fácil não é, mas é uma tarefa que nos enche de orgulho, é a gente ter o Parque Nacional do Iguaçu como um espelho, bater no peito como brasileiro e falar assim, cara, a gente tem um dos melhores parques naturais do planeta, ele é nosso, é do Brasil, é de todos nós. Então, essa é uma missão dura, pesada, de muita responsabilidade, mas que a gente já embarcou nela, é um caminho sem volta, não tem como as trilhas que a gente está abrindo. Então, acho que a minha mensagem aqui é que, se a gente conseguir de alguma forma que as pessoas no nosso país tenham orgulho do que a gente está fazendo, e se isso servir em alguma medida como exemplo para outros lugares, outros parques, outras histórias que vão acontecer de conservação no país, a gente acertou a mão e a nossa missão foi em alguma medida cumprida. Então, o que eu desejo aqui é que a gente consiga fazer o Iguaçu reverberar mundialmente como um exemplo de tudo isso que a gente falou aqui. Maravilha. Muito obrigada a quem nos acompanhou a essa mesa maravilhosa. Para mim foi uma honra. Então, obrigadão a todo mundo.